O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhes disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Caríssimo e excelentíssimo Dom Mário Spack, quem temos a alegria de ter como colega, irmão, junto ao que se chama Grupo de Trabalho das Experiências Carismáticas em outros países, se chama Famílias Carismáticas, que congregam certamente as comunidades, as novas comunidades. E também, claro, um grande contribuidor para o Caris. Queria acolher os numerosos sacerdotes, que são também diretores espirituais das novas comunidades, Padre Alberto do Pará, Padre Williams de Juiz de Fora, não é? Com Silas também, Padre Silas. Olha, já estou perdendo a lista dos nomes, mas em todo caso, o Padre Ellison também dos Dois Corações, com também seu irmão aqui presente, e 7 diáconos, ou 6 diáconos. E também queria mencionar a Kátia, representando a Caris, aqui também do Brasil, no Brasil, e todos os representantes que vieram, apesar das dificuldades, estão, digamos, aqui presentes, neste momento tão importante da Igreja, não só universal, mas também latino-americana. Eu dizia que o tema, ao abrir esse congresso com a missa, temos que fazer uma alusão ao tema. Uma alusão que é acreditar que as novas comunidades são, como disse o Papa São João Paulo II, providenciais. São um dom
do Espírito Santo para a igreja. São um novo Pentecostes, 30 de maio de 1998, para um novo impulso missionário, para fazer que o laicato possa chegar onde não há espaços da nova cultura, a cultura que em Puebla se chamou adveniente, mas é uma cultura cada vez mais complexa. E se não é, pela presença dessas comunidades, muito vai ficar de fora. Elas possibilitam certamente o que é a função do Espírito Santo, apaixonar-nos por Jesus, encantar o mundo, entusiasmar em Deus, levar o mundo a fascinar-se novamente com a palavra, com Deus, com o Evangelho que se torna vivente, não letra morta. E eu diria, claro, também Raniero Cantalamessa fala a mesma coisa, as primícias do Espírito Santo são, antes que nada, uma primavera na criação. A festa do Espírito Santo, você sabe muito bem, eram os frutos da criação. E nós queremos uma primavera, primeiro para o mundo, para a criação. Salmo 103, vem Espírito Santo, renova a face da terra, retira o mal, retira os vírus que ameaçam a nossa vida. Precisamos uma primavera de uma nova qualidade de vida, vida plena, vida abundante, que foi a missão de Cristo, dar-nos essa vida plena. Ainda no Salmo nós cantamos o poder de Deus sobre as nações, o poder do Espírito. Sim, nós estamos abrimos um sínodo que tem justamente como tema o caminho sinodal, comunhão, participação e missão. E este congresso vai ser também um grande momento de encontro, diz o Papa no discurso de abertura, de escuta. Escuta primeiro a voz do Espírito, escuta as demandas, aos desejos, às expectativas e, finalmente, de discernimento. Discernimento sobre como ser escola de comunhão, por exemplo. Discernimento de como guardar o carisma como um tesouro e aprofundá-lo e partilhá-lo. Discernir sobre o papel da família como comunidade de amor. Foi talvez um efeito bom da pandemia, voltar ao espaço familiar, fortalecendo vínculos e respondendo à necessidade de uma emergência educativa na família, que tinha terceirizado muito a função educativa. Mas também estamos às portas, dia 22 de novembro, da grande assembleia, que não tem um tema especial, é trabalhar os 15 anos do documento de Aparecida e já preparar-se para 2 eventos fantásticos que nos enchem de esperança, nos deixam grávidos de esperança, que são 2031, 500 anos da primeira aparição em Guadalupe, da evangelização da América Latina, da conversão de São Diego. 10 milhões em pouco tempo, 11 milhões se converteram. E 2033, o ano da redenção, 2000 anos da redenção, da morte redentora de Cristo na cruz, onde nos foi entregue o Espírito Santo.
Então são eventos, mais que eventos, são acontecimentos que vão nos marcar. Tudo isso deve ser fio condutor também. Eu diria que o Espírito Santo vem justamente colocar esse impulso missionário. Dizia também São João Paulo II, o Espírito Santo faz que o cenáculo se abra para todas as nações, para os confins da terra, como acabamos de cantar hoje, no hino. O Espírito Santo nos permite que essa evangelização se faça com prodígios, se faça com sinais, se faça com paresia, o poder da palavra, da profecia. Sim, o Espírito Santo nos faz amar a palavra, nos guia na palavra, nos conduz. Claro que não é uma mensagem nova, ele nos recorda e nos ensina tudo o que diz. Não há uma era do Espírito Santo, como dizia Joaquim de Fiori. Há uma manifestação do Espírito Santo que é fazer-nos conhecer, amar e encontrar a Jesus ressuscitado hoje, com todo o seu poder para nos curar, para nos restaurar, para nos dar esperança. E especialmente neste momento, o quão necessário é saber que o Espírito Santo sempre nos faz, como está em Romanos, no capítulo 8, esperar e esperançar a humanidade. Quem espera no Espírito Santo sempre terá mais esperança. E, apesar da epidemia, apesar da crise civilizatória, da crise ética, das rupturas de convivência, da civilidade, o Espírito Santo de Jesus ressuscitado faz nascer, como diz muito bem o Papa Francisco na Evangelium Gaudium, rebrotos novos de vida ressuscitada, de vida plena, de mundo novo que carregamos em nossos corações. Eu diria ainda que o Espírito Santo nos leva aos pobres. E tem também uma das reflexões desse congresso, que o Espírito Santo nos torna realmente igreja, não só para os pobres, mas com os pobres e como os pobres. Essa pobreza de esvaziamento, de partilha, essa pobreza que é uma kênose, tornar-se verdadeiro servo, instrumento do Espírito Santo, para levar a palavra, para levar a ternura, para gerar fraternidade, para gerar amizade social, como quer o Papa na Fratelli Tutti. Meus irmãos, de São João Paulo II passamos a Papa Francisco, mesmo porque foi São João Paulo II que o tornou cardeal. E o Papa Francisco, em Buenos Aires, eu estava lá, quando ele visitou Cuba, que foi o primeiro Papa a visitar Cuba, Papa São João Paulo II, ele começou um processo de aproximação à América Latina, muito bem, e o Papa Francisco trocou em miúdos justamente os pontos fortes da doutrina social, que era necessário também abrir Cuba ao mundo, que Cuba se abrisse ao mundo, que era necessário que Cuba conhecesse a civilização do amor, que era necessário, sim, o diálogo com os irmãos cristãos
que não eram católicos, era necessário, como ele fez em Assis, 3 encontros de oração interreligioso. Enfim, o Papa São João Paulo II colocou a Igreja em rota ao 3º milênio. E dentro dessa perspectiva, o grande fruto dos novos movimentos e das novas comunidades, que juntam, como alguns grupos não conseguem fazer, santidade, unidade e missão. Vejam que bonito. Santidade, unidade e missão. Novo ardor, a unidade com todos. Porque a igreja veio para salvar, como Jesus, a missa é para salvar a todas as pessoas. E veio para a missão, essa missão amorosa. Por isso, o grande programa do pontificado de São João Paulo II, o Redentor do Homem, a Igreja é caminho para o homem, e o programa do pontificado de Francisco se tocam. A alegria de evangelizar, e o último capítulo do Evangelium Gaudium, é um capítulo quase que dirigido a nós, das novas comunidades. Evangelizadores com espírito. Evangelizadores com a força do Espírito Santo, que nos leva a Cristo ressuscitado, o torna atual, presente, porque, como diz muito bem o documento de Aparecida, não há evangelização sem encontro pessoal e comunitário com a pessoa do ressuscitado. E ainda, caríssimos irmãos e irmãs, ele coloca a necessidade de superar todas estas crises, mas com uma confiança ilimitada no Espírito Santo. Confiar-se totalmente ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja, é a alma da tradição verdadeira, é o guia, é o hóspede da alma e é fundamentalmente aquele que nos permite fazer os discernimentos necessários para que a nossa ação seja o que o Espírito Santo quer, como Ele quer e quando Ele quer. Para uma sintonia perfeita. Eu ainda gostaria de dizer que haverá certamente palestras ou até testemunhos muito relevantes, mas o importante é a escuta. A nova metodologia sinodal nos exige apurar mais o sentido de escutar os outros, escutar o que cada comunidade pode trazer e pode partilhar. E eu diria ainda que quando falamos de ser uma escola de comunhão, uma escola sinodal, uma escola que caminha junto com novas comunidades, eu diria que devemos aprender o estilo de vida sinodal, que é saber caminhar junto, respeitando os ritmos, respeitando a diversidade, respeitando os carismas, respeitando, claro, o processo de crescimento de cada um. Mas, mesmo assim, caminhar juntos. Sempre caminhando juntos, porque aí está a santidade. A santidade não é individualista. Aliás, o que diz muito bem o Papa Francisco, a crise do compromisso comunitário. A crise do compromisso comunitário ou do individualismo nos trouxe a pandemia. Somente uma civilização do amor, centrada em comunidades novas, centradas em novas formas de convivência, o bem viver e o bem conviver, realizará a sanação da terra e a sanação do mundo.
Então, que o Espírito Santo, que permite termos a unidade com Deus, converter a humanidade numa família, numa fraternidade, e converter também a toda a terra numa mãe, na habitação onde o Espírito paira sobre as águas e torna, porque essa é a missão, o caos em cosmos, ordena no amor a toda a criação. Então vamos realmente por aí. Vamos acreditar nesse poder do Espírito Santo, nesse congresso. E meu último pensamento, a Maria. Maria Santíssima, a mãe da evangelização e ao mesmo tempo a estrela da evangelização. Mãe porque é mãe do Evangelho vivente. Dizia São Paulo VI, com Maria o Evangelho se torna carne. Com Maria o Evangelho se torna alimento, alimento cotidiano. Com Maria ela é capaz de fazer uma toca numa casa de primor, porque na casa de Maria todo mundo tem lugar. No coração de Maria. E aprender com ela que a nova evangelização precisa muito do coração humilde, terno e misericordioso de Maria. Sem isso não vamos tocar os novos corações. Enfim, queria terminar dizendo, terminar rezando o Papa Francisco, no Evangelii Gaudium. Maria, que é manancial de alegria para os pequeninos, faça que este congresso das novas comunidades seja realmente uma primavera para os nossos corações, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, e seja um motivo de uma grande esperança para o Brasil. Um Brasil que precisa muito, como dizia São João Paulo II, de santos. Porque só os santos mudam as coisas. Deus abençoe a todos e um feliz congresso.